Quando eu fui jogar Soma, eu esperava muito mais uma história sobre guerra para poder discutir inteligência artificial versus humanos, mas ainda bem que eu estava errado. Soma trata de um assunto que eu nunca tinha esperado que ia ver num jogo, que a gente pode chamar de um terror existencialista, que aborda de forma brutal as consequências que podem surgir se a gente pensar o que poderia acontecer se nós fundíssemos máquinas com humanos. A pergunta que mais passou pela minha cabeça durante a experiência foi o que exatamente significa ter uma consciência. Eu acho que é justo dizer, baseado no Google, que a consciência é sentimento ou conhecimento que nos permite, como seres, vivenciar, experimentar e compreender tanto a nós mesmos quanto as coisas à nossa volta. Ou a gente também pode dizer que a consciência é algo que transmite valores para o ser humano, né? E é essa consciência que supostamente nos faz humanos ser seres tão especiais, né? Mas essa história questiona justamente isso. Antes de eu falar mais sobre a história, eu recomendo muito que você jogue o jogo, porque parte da experiência é justamente você ir descobrindo as coisas por você mesmo. E não tem como eu falar sobre o restante da história sem dar spoilers pesados, então vai jogar. Os personagens principais dessa história são o Simon e a Catherine. A Catherine nos acompanha e explica que a superfície da Terra foi obliterada por um meteoro, deixando somente alguns funcionários da Feros 2 vivos, e o jogo se passa numa instalação submersa dessa empresa, mas as coisas se complicaram por conta da inteligência artificial criada para preservar a vida humana chamada WAL. O resultado disso foi que os seres humanos estavam sendo mantidos vivos, assim como a inteligência foi feita para poder preservar a vida. Mas eles estavam sendo mantidos vivos de forma artificial, seja por um corpo físico fundido com uma máquina ou a sua consciência sendo baixada em robôs. Durante esse tempo, a Catherine explica que ela inicia um projeto chamado Arca. A Arca é basicamente como uma Matrix, onde essas consciências podem viver em um paraíso artificial, e o nosso objetivo é lançá-la no espaço para ter a esperança que algum dia todos esses anos de história humana cheguem em algum lugar. A história no início nos conta sobre o Simon, que teve a sua mente escaneada por uma máquina experimental, só que depois acordamos em um cenário bizarramente interessante, cheio de influências de BioShock, Silent Hill e diversos outros jogos de terror. Depois de horas perdidas tentando entender o que exatamente está havendo naquele lugar, descobrimos que não estamos jogando com o mesmo Simon do início do jogo, e sim uma cópia da sua mente implantada no avatar robótico. O jogo nos faz acreditar que aquilo tudo não passa de um delírio, quando na verdade o Simon real morreu há mais de 100 anos atrás. E o personagem que estamos controlando é só uma mente humana dentro desse avatar. Mas se esta é a mesma mente do Simon de anos atrás, ele ainda é o mesmo Simon? Uma cópia exatamente igual da sua consciência teria o mesmo valor do seu eu original? Uma máquina poderia ter a mesma experiência de sentir, morrer, evoluir, exatamente como um ser humano? E se a sua consciência é exatamente igual a ela evoluiria de uma forma diferente porque ele está num corpo robótico? Tá, eu parei. Mas todas essas questões são exploradas com uma ambiguidade muito interessante durante o jogo. E é isso que faz ele ser tão interessante. Mas a única questão que o jogo deixa clara a resposta para você é: ser consciente de que você é uma cópia seria tolerável? E a resposta é simplesmente um não. Durante o jogo somos apresentados a diversos outros robôs e cada um deles reage de forma diferente a essa nova forma de vida, mas nenhum deles pode pensar muito a respeito, porque isso levaria qualquer um à insanidade. O exemplo que mais me fez questionar isso foi o do Brandon. Durante essa parte do jogo devemos extrair informações dele, mas devemos ligar e desligar a sua consciência em um computador para poder conversar com ela. Mas ele desconfia da sua própria existência naquele local, o que nos força a continuar constantemente ligando e desligando a sua consciência para formar um ambiente mais plausível, que faça ele acreditar que aquilo não é uma simulação. Mas fazendo isso, nos faz questionar até que ponto ligar e desligar a consciência desse ser não estaríamos na verdade matando e revivendo ele. Isso seria tão cruel assim? Essa consciência digital
que é exatamente igual à sua, teria o mesmo valor e importância que uma consciência humana? E é essa pergunta que o jogo quer que você faça. Mas mais importante que isso, a história nos diz que a consciência humana pode ser replicada em computadores. Mas se esse é o caso, o quão similar isso seria a nossas células orgânicas, por exemplo? Se a vida pode ser replicada e simulada por computadores como simples dados, nós como seres humanos seríamos somente dados, porém orgânicos? Nós somos mesmo criaturas tão especiais assim? Capazes de pensar, de vivenciar, de experimentar, de compreender? E se esses dados digitais são algo que pode ser apagado, os orgânicos também são, não é? Realmente não há nada de transcendental sobre nós? Pelo menos na história desse jogo, a consciência é algo que pode ser replicado. Então, quão especial realmente somos nós? O foda é que esse tipo de pensamento pode levar qualquer um a uma insanidade. E foi exatamente isso que aconteceu com os restantes dos seres humanos no jogo. Se esse for o caso, por que valeria a pena aguentar toda a tragédia que é a vida? Muitos dos funcionários procuraram uma narrativa esperançosa, e um funcionário em específico propôs essa narrativa, chamada The Coin Flip. Saranga acreditava que uma vez que seu cérebro fosse copiado, por um breve momento ele seria exatamente igual ao original, mas depois eles seriam diferentes por conta da experiência que vocês acabaram de passar. E a forma que ele encontrou de counterar isso seria matando sua existência anterior durante ou logo depois que seu cérebro fosse copiado. Fazendo isso, sua consciência original iria se tornar a cópia, e a sua cópia poderia viver por milhares de anos dentro da arca. Mas se a consciência humana não é transcendental e é apagada com a morte, não há céu ou inferno que espere por você. Então querer ser salvo dessa miséria que é existir deve ter sido algo muito tentador para eles, e foi isso que também os levou ao suicídio. Se você parar para pensar, é exatamente isso que uma religião pode proporcionar para a gente. E isso vai além das nossas capacidades racionais. A promessa do paraíso, tanto pra gente quanto pros personagens dessa história, não importa que a experiência não transfira o core da nossa consciência original para um novo corpo. A ficção é preferível à realidade. E a Catherine sabia disso. E não nos esconde a verdade que esteve lá desde o início do tempo. Mas a esperança de que ia ser diferente é o que nos cega e nos motiva a continuar. A ideia de consciência humana ser especial é tão ilógico que de repente todos os conceitos de livre-arbítrio e transcendência têm mesmo utilidade. Mesmo se você discordar das atitudes dos funcionários, você não pode negar que todos precisamos de alguma coisa para acreditar, precisamos de esperança para sustentar essa nossa tragédia que é viver, digamos assim. E a esperança deles era a arca. Se a arca não existisse, a alternativa seria tão horrível quanto a cena final de Soma. Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine?